honored to invite our President of the Advisory Committee of our Portuguese Diaspora Council, Dr. Pedro Reis. Pedro Reis was awarded in 1996 the Prize for Managers of the Future, and he hasn't done other thing than delivering after those prizes it was back in 1996. Of course, a high-profile person. We are honored to have him at the Diaspora Council, President of ICEP, awarded by the President of the Republic, and you, Pedro, now will lead our next panel before the arrival of the President. So the floor is yours, the guests are yours, Pedro. Thank you very much. Muito obrigado. Não leva ao mal que eu tomo uma cadeira laranja, certamente. Chamava a Cláudia Ferreira, da Talhabel. Cláudia, bem-vinda. Obrigado. Chamava também o Rogério Henriques, da Fidelidade. Rogério. José Manuel Dias Fonseca, da MDS. Manuel. O António Ribeiro, da ProF. Viva. O António Jorge Costa, da Visabeira. José Domingos Silva, da Mota Paulo. Bem-vindo. E para dar suporte, é sempre importante ter a banca, Luís Gonçalves, do FA. Luís, viva. Muito bem. Isto é um painel desafiante, porque temos cerca de 1 hora até chegarem as Suas Excelências os Presidentes da República. É desafiante porque tivemos 1 dia e meio de discussões geopolíticas e geoestratégicas ao mais alto nível, com olhares desafiantes sobre a paisagem também económica, cultural, política do mundo em mudança. Temos uns insights que recebemos e que beneficiamos do que são os novos desafios e as novas fronteiras para este bloco que se quer cada vez mais articulado entre a África e a Europa. E eu penso que as pessoas agora gostariam deste painel de ouvir estratégias concretas. Estratégias de quem soube cavalgar os desafios da internacionalização, de quem olha com conhecimento para estes 2 blocos económicos, de quem enfrentou obstáculos, de quem conseguiu vencer nestes mercados e, de certa maneira, como é que podem antecipar as suas próprias curvas de experiência. Sinceramente, portanto, eu apelava aqui ao painel que o fizéssemos com uma capacidade de síntese forte, mas também com uma capacidade de traduzir em recomendações ou olhares concretos as vossas estratégias e as vossas realidades. Eu tenho 3 temas e frentes que desafiava a ouvirmos e a rodar a mesa. O primeiro, e passava já a palavra, seria qual é a razão estratégica de estarem presentes em África. Ou seja, o que é que viram de potencial e de aprendizagem para os vossos grupos do facto de terem uma presença direta num colosso como é esta potência que foi aqui muito bem desenvolvida e explicada e desmultiplicada, que é o continente africano, face a um continente europeu que se tem que reinventar, que tem que recuperar a sua energia, que tem que reaprender a sua ambição. Portanto, o que é que nós podemos aprender e como é que nós podemos crescer? Eu gosto muito de inverter o ângulo e ver a Europa como sabendo relançar-se
ao lado de uma África pujante. Acho que é um bom ponto de partida. Portanto, a primeira pergunta é exatamente essa: o que é que vos levou a avançar para alguns mercados africanos e qual é o grande potencial que verem para os próximos anos? Vamos então seguir a ordem para ser mais diretos. Cláudia, se quiser começar, se faz favor. Gostaria de começar por cumprimentar a todos, Suas Excelências, senhores membros do Conselho da Diáspora, senhoras e senhores, e agradecer em nome da Talhabel o amável convite para estar aqui hoje. A minha intervenção resulta da minha experiência de cerca de 2 décadas em vários países africanos a ajudar a construir empreitadas. Na última década tenho estado ligada a Angola e sou apaixonada por África e penso que a África, e respondendo desde já à pergunta, é um continente de oportunidades e que temos muito a aprender com os africanos e também temos muito a ensinar aos africanos. Na minha opinião, e de uma forma gradual, como acontece com todas as mudanças estruturais, de uma forma lenta, as coisas têm vindo a melhorar. E penso que é a altura, como ontem dizia a doutora Mónica Ferro na sua excelente apresentação, de passarmos à ação. E eu gostava então de trazer aqui um bocadinho a perspectiva de uma empresa de construção. Eu acho que também concordo que os pilares dos desafios que nós enfrentamos na África são as pessoas, é a Twin Transition, uma transição digital, uma transição climática bem feitas. E acho que é a altura de nós trabalharmos com a África e entre a África e a Europa para melhor servir as pessoas e o planeta. E este é um dos desafios que nós enfrentamos em campo hoje. E quando falo nas pessoas, refiro-me também à sua qualidade de vida, no acesso à energia, à habitação, à mobilidade, aos cuidados de saúde básicas, mas muito essencialmente à transferência de conhecimentos mútuos entre nós europeus e os africanos. E lá está, aqui as empresas de construção têm realmente um papel muito importante e é isso que nós temos vindo a fazer. Portanto, a Talhabel em Portugal é uma PME, em África tem cerca de 500 trabalhadores, sendo que apenas cerca de 6% são colaboradores expatriados. Portanto, tem sido nossa missão, nas obras que temos vindo a realizar, fazê-lo com quadros locais, investindo na formação desses quadros locais e na sua capacitação, porque é uma coisa que me preocupa quando eu estou em obra, é pensar que no final daquela obra, feita numa geografia por vezes muito longínqua e onde não há quase nada, o que é que aquelas pessoas vão fazer quando nós sairmos de lá? E desta forma, com esta missão social, nós preparamos essas pessoas para continuarem a sua vida, independentemente de elas ficarem connosco ou não. Depois também há aqui uma outra segunda vantagem, é que com aqueles que têm disponibilidade e interesse, nós trazemos-los para Portugal e eles podem-nos continuar a ajudar aqui nas nossas obras. Portanto, há aqui uma transferência de conhecimentos, há aqui uma capacitação de quadros mútuos para servir ambas as geografias. Portanto, isto penso que é um exemplo que poderá ser aproveitado. Depois, relativamente à sustentabilidade, ontem ouvimos falar muito das alterações climáticas, que é um problema comum que nos preocupa a todos, mas que obviamente em ambos os continentes anda a uma velocidade um pouco diferente. Nós aqui na Europa, o impacto da nossa atividade económica é muito relevante, enquanto que a África precisa de se industrializar e penso que é muito importante encontrar realmente aqui um equilíbrio. E eu acho que aqui também as empresas de construção têm um papel relevante, nomeadamente ao nível da gestão das matérias-primas e da gestão dos resíduos,
Isto são tudo pequenos exemplos, mas que eu acho que podem ter grandes resultados, não é? E, por exemplo, nós nas nossas empreitadas, são empreitadas normalmente com sucessão, construção, e estamos a utilizar o modelo europeu para a circularidade e para a valorização dos distintos fluxos de resíduos, peço desculpa, conforme já é usado noutras geografias. Portanto, demos recentemente os primeiros passos com uma inovação tecnológica em obra para introduzirmos resíduos bastante abundantes em África nas nossas obras, e isso pode também servir depois para alavancar as economias regionais. E depois acho que a União Europeia e a África devem trabalhar de forma a criar uma economia sustentável e inclusiva. Acho que um dos desafios é nós começarmos a pagar pelos recursos naturais de uma forma justa que explorarmos e que as pessoas que utilizamos, para começarmos a ajudar mais as pessoas e o planeta. Muito obrigada. Bem, obrigado. Obrigada. Só por curiosidade, no volume de negócio da Fetelha Bel, quanto representa a África? O mercado para vocês, o mercado africano? Cerca de 40%. Muito bem. Rogério, é CEO de um grupo importante português, que tem toda uma agenda ambiciosa de internacionalização. Portanto, se quiseres partilhar um pouco connosco o que vos leva às novas geografias e, em particular, a vossa experiência nos mercados africanos. Bom dia a todos. É um gosto enorme estar aqui hoje e partilhar um pouco da nossa perspectiva sobre estas matérias e em última análise, sobre o potencial que a África tem e de que forma é que nós podemos ajudar a materializar também esse potencial e a construir pontes entre as duas grandes áreas geográficas. De facto, a fidelidade há 10 anos tinha uma posição muitíssimo residual em África e nos países africanos. Nós, nos últimos 10 anos, conseguimos densificar a nossa presença e, portanto, não que tenhamos uma presença muitíssimo alargada, estamos sobretudo focados nos países de expressão portuguesa, como aliás é de alguma forma tradicional, e já podemos explicar um bocadinho isso, mas de facto, ao longo dos últimos 10 anos, conseguimos atingir algumas posições relevantes. Nós hoje em dia somos, através da garantia número 1, a seguradora número 1 em Cabo Verde, e em Angola e Moçambique somos número 3, por um misto de crescimento orgânico e uma outra aquisição em determinados contextos. E, portanto, isto foi possível fazer ao longo dos últimos 10 anos, apesar do contexto, enfim, muitas vezes político ou económico não ser o mais simples, mas, sobretudo, resulta de uma estratégia muito clara em que a fidelidade, a certa altura, conclui que, sendo o líder de segurador em Portugal com uma cota já muito elevada, assim, à volta de 30%, que, de facto, as oportunidades de crescimento para a fidelidade tinham que se materializar fora de Portugal. E, portanto, há aqui uma estratégia pensada de encontrar mercados com potencial de crescimento, portanto, potencial de crescimento, naturalmente, para a indústria seguradora, que tipicamente está muito indexada naturalmente ao crescimento da atividade económica. Há uma correlação enorme entre o crescimento económico e o crescimento da atividade seguradora, mas depois com alguns critérios que têm a ver naturalmente com alguma estabilidade macroeconómica, com um quadro político que nós possamos compreender. E a verdade é que para a fidelidade nos últimos anos nós de facto conseguimos materializar em grande medida essa estratégia. O nosso volume de negócios ao nível internacional passou de 3% para 20% e passámos de um volume de receita de, eu diria, à volta de 150 milhões de euros para mais de 1.000 milhões de euros em 5 anos, mais coisa, menos coisa. Não toda em África, porque também elegemos outros países que encaixavam nos nossos critérios, nomeadamente na América Latina, mas somos relativamente seletivos nessa matéria. O que é que importa aqui referir? O setor segurador é um setor que tem características muito especiais, é um setor regulado e, portanto, não é um setor de livre atuação em todos os mercados, é preciso ter uma autorização do regulador e há um seguimento dos reguladores na atividade seguradora, mas importa aqui dizer que, nomeadamente nos países africanos, talvez pela forma como nós abordamos a questão, pela forma como nós abordamos o mercado, e isto tem a ver com o facto de nós sermos considerados no setor segurador uma referência técnica, naturalmente, uma referência no know-how e na forma como depois nos expandimos. Eu estava há pouco a ouvir aqui a expressão da minha colega de painel. Nós, de facto,
o que tentamos fazer é desenvolver o mercado local, apostar nos quadros locais e temos, de facto, muito poucas pessoas na prática, muito poucos portugueses nas operações. E, portanto, apostamos muito no desenvolvimento, em trazer know-how que temos de uns mercados para outros e temos sido muito bem sucedidos nessa matéria e temos sido muitíssimo bem recebidos pelo regulador que sempre nos tem apoiado nas várias iniciativas, pelos vários reguladores que sempre nos têm apoiado nas várias iniciativas que temos vindo a desenvolver. Depois, para nós, naturalmente, e como eu já disse, o seguro é uma atividade que está muito indexada à atividade económica e, portanto, tudo o que contribua naturalmente para o crescimento para o crescimento económico, para o crescimento do PIB, acaba por se refletir, evidentemente, na atividade seguradora. Nós também temos, naturalmente, um papel muito importante em certos contextos. A atividade seguradora é uma atividade de proteção, de redução do risco e, portanto, isso ajuda, naturalmente, os outros players, os outros atores económicos, em alguns contextos, a poderem operar em alguns destes mercados, reduzindo naturalmente o seu nível de risco. É para isso que existe a atividade seguradora. E nós temos vindo a tentar fazer isso mesmo, em colaboração com múltiplas entidades, algumas delas, coincidentemente, estão aqui sentadas, nos mercados em que estamos, estão aqui sentadas à mesa, temos relações de parceria. Isso é a concretização da força da diáspora, não é? Em aspectos práticos, é justamente isso, uma das mensagens aqui do Fórum e do Conselho da direção da diáspora. Exatamente. É um processo natural, não é? É um processo natural e que, porventura, nós, muitas vezes em Portugal falamos disso, não materializamos o suficiente. Poderíamos fazê-lo ainda mais, embora no caso concreto dos mercados africanos, com toda a franqueza, nós não temos razões de queixa a esse nível e tem sido possível concretizar relações de parceria e fazer evoluir o nosso negócio de forma muito positiva. Portanto, eu acho que, em última análise, nós somos um bom exemplo daquilo que foi possível fazer nos últimos 10 anos, em colaboração com as autoridades naturalmente locais, em colaboração com alguns players que também estão presentes neste mercado e estamos naturalmente sempre disponíveis para ajudar a fazer crescer a sofisticação do mercado, as capacidades técnicas do mercado, as capacidades dos quadros locais. Importa talvez dizer, quando já se falou e tem-se vindo a falar aqui das oportunidades que existem em múltiplas áreas, eu gostaria de pôr a tónica, no nosso caso, em tudo o que tem a ver com a educação, com a formação das pessoas e com as oportunidades que existem hoje, reais, de fomentar muito maior articulação entre estes países e, de facto, ajudar e potenciar o nível técnico e o nível de qualificação das pessoas nestes países, coisa que nós podemos fazer de múltiplas e variadas maneiras e de certa forma, todo aquele tema da Convenção da Mobilidade, que entretanto vai começar a ganhar de alguma forma, ou já ganhou, mas vai ganhar ainda mais corpo, pode ser de facto um instrumento fundamental para potenciar ainda muito mais esta cross-fertilization de recursos e de know-how entre os vários países e, portanto, nós achamos que é uma oportunidade enorme. Muito bem. Obrigado, Rogério. José Manuel Dias de Fonseca, além da leitura do grupo MDS, tens um olhar muito iconoclasta sobre todo este esforço e plasticidade da diáspora. Portanto, acho que era interessante ouvir a tua visão de porquê a África e o que esperar da África. Obrigado. Obrigado, Pedro. O grupo MDS está na área dos serviços, da consultoria de risco e corretagem de seguros, e o nosso primeiro layer de internacionalização foi o espaço lusófono. E hoje somos a empresa referência portuguesa no espaço lusófono. Uma operação gigantesca no Brasil, somos o terceiro operador do Brasil. E, de certa forma, o nosso caminho em África, do ponto de vista estratégico, foi o mesmo que foi, por exemplo, ao Brasil. Com alguns princípios importantes. Primeiro, parceria local. Nós fazemos isso sempre. Só em Portugal é que, digamos, temos mais o culto do controle e da posição maioritária, mas tanto em África como no Brasil, com parceria local, com uma perspectiva de muito longo prazo, portanto, com a certeza de que tínhamos capacidade de recursos humanos e financeiros para resistir às volatilidades e, portanto, não numa lógica de entrar-sair. Gastámos muito tempo a conhecer o mercado, a conhecer os operadores, a conhecer as principais instituições
e apostar muito, obviamente, digamos, nos recursos locais. E hoje, por exemplo, em Angola, a MDS é líder de mercado, com um parceiro local, não tem um único quadro que não seja africano, aqui é mesmo 100%, desde o CEO, seja quem for, não diria que são todos angolanos, nós estamos em Moçambique, estamos em Angola, mas porque temos moçambicanos, temos angolanos, temos cabo-verdianos, mas são todos africanos, e conseguimos, de certa forma, chegar a essa liderança. Um pouco baseado nestes grandes princípios, que é de criar valor e de ser referência no mercado. Nós, se não conseguirmos ser referência no mercado, preferimos ter um parceiro. E hoje somos referência, claramente, nesses mercados em África e somos referência no Brasil. E apesar de trabalharmos muito com a fidelidade, em qualquer sítio onde estejamos, não é necessariamente a companhia com quem trabalhamos mais, por exemplo, em Angola. E, portanto, é uma companhia angolana. Um ou mais que uma. Mas também tivemos um segundo layer de internacionalização, e essa é particularmente interessante, é uma experiência comum, em que a MDS criou uma organização que é chamada Brokers Inc., uma organização com sede na Suíça, que tem uma presença nesta área da corretagem e da consultoria de risco em cerca de 126 países. É uma organização que gera cerca de 40 bi de dólares de prémios. Foi fundada aqui, hoje é mundial. Eu continuo a liderá-la. E em África estamos em 35 países. Isso deu uma visão totalmente, bastante mais rica do que era a África. E gostava de dar um exemplo aqui de um caso que remete muito para a parte final da intervenção do Dr. Durão Barroso, que eu achei de maior importância, e que nem sempre ouvi, não ouvi isso muitas vezes, mas achei da maior importância, que eu reputo realmente decisiva. Nós fizemos a nossa última reunião regional da África, fazemos das regiões todas, mas da África, em Casablanca. Foi há 3 semanas. E tínhamos 20 e tal países, empresas de 20 e tal países da África. Quais foram os problemas que se levantaram para fazer essa reunião? Primeiro, alguns dos nossos colegas tiveram que sair da África para voltar à África. Ou por Qatar, ou por Paris, ou por ali. Nós não temos nunca que sair da Europa para ir para a Europa. Precisámos de tradução simultânea sempre. Porque temos a França, temos os ingleses, as diferentes línguas. Para pagar alguns desfios, em alguns casos, alguns colegas trouxeram em dinheiro, que era mais simples, prático e rápido do que a transferência bancária. E alguns casos não chegaram por questões de visto e de visa, que com o Covid se agravaram, em que Portugal também não é um grande exemplo, porque eu às vezes passo a vida a tentar, entre aspas, meter a cunha para arranjar um visa a alguém que vem da África para aqui. Mas isto materializa muito o que o Dr. Durão Barroso disse no final, a um nível mais superestrutural e mais político, aqui mais ao nível do terreno. Há muito que fazer, o que é extraordinário. Portanto, há aqui se queremos ser empreendedores e investidores e realmente numa lógica de parceria ativa com a África, realmente isto são as boas notícias, de certa forma. Ou seja, parece que mais notícias são as boas notícias no que diz respeito à África. E, portanto, aí... e o tema da agenda dessa reunião, o principal conteúdo da nossa agenda, das nossas discussões, era como trabalhar em conjunto, como fazer negócio em conjunto. E não necessariamente esperar que venha negócio dos Estados Unidos, ou da África, ou da Ásia. Como ganhar bonding power para investir em tecnologias que sirvam às empresas destes diferentes países, em vez de cada um fazer isso por si. Portanto, no fundo, o que eu senti muito foi uma energia muito grande em coletivo, em trabalhar em conjunto, em não nos dividirmos. E acho que este é um dos aspectos mais interessantes do ponto de vista da África. É claro que nós aqui, de certa forma, há aqui um lado muito dominante, digamos, Portugal-Angola, ou Portugal-Angola-Moçambique. Mas a África, e o Dr. Durão Barroso referiu que
A Europa é um conjunto de pequenos países que ainda não perceberam que são pequenos, alguns deles, mas a África junta a Europa, China, Estados Unidos, Japão, Índia, todos cabem em África, não é? Portanto, imaginem, não tem só países grandes, é gigantesco, embora no mapa pareça pequenino, mas todas estas regiões cabem dentro da África. E agora o UK também, quer dizer, a Europa também. E, portanto, a nossa estratégia em relação à África foi ao nível do grupo MDS diretamente, obviamente começar por os países com uma relação, digamos, cultural mais forte, questões de língua, questões de legislação, aproximam-nos muito, mas ser referência, não ser o broker necessariamente só dos investidores portugueses, ser broker de referência naqueles países. A outro nível mais global, eu acho que a questão da região África, na África também há os finlandeses, também há os do Sul, também há os do Leste, também há como há aqui na Europa, e em Casablanca convivi muito com marroquinos, jantei em casa de alguns amigos, e depois estava a conversar, a ouvir música, a jantar, e às vezes pensava, eu acho que tem muito mais a ver com isto do que com alguns países europeus, não é? Quer dizer, eu sinto muito mais aqui em casa do que na Finlândia, não é? E, portanto, comemos o mesmo, vestimos o mesmo, falamos o mesmo, quer dizer... E portanto, há aqui, e no caso da energia e do gás, isso ficou bem claro, como a nossa relação... Há uma lógica aqui no Mediterrâneo também particularmente importante. Agora, eu creio que há um obstáculo muito grande, muitas vezes, nas nossas relações, que é o mapa mental dominante. Porque nós, portugueses, achamos que conhecemos minimamente a África e temos relações com a África há muitos anos, mas a grande maioria dos países ninguém conhece a África e, portanto, e o mapa mental está totalmente distorcido. Deixem-me contar-vos uma história verdadeira. Desde que seja curta. Verdadeira é importante, mas curta também. Verdadeira e muito importante, muito interessante, que eu li no prefácio de um livro do CEO da McKinsey, responsável pela região da África, em que ele insistia que isto era talvez os maiores obstáculos à relação com a África, era o mapa mental dominante. Ele contava que uma grande multinacional sul-coreana, portanto, de Seul, os contratou para os ajudar a investir em África e, portanto, entrar em África de forma correta. Não é? E eles lá foram para Seul, tiveram uma reunião, estava o Conselho de Administração com o chairman dessa multinacional, um senhor de idade, tranquilo e tal, lá no meio da mesa. E ele, à bom McKinsey, começa com uns slides fabulosos, super bem apresentados, e o primeiro era um mapa da África. Okay? Para meter, diretamente na cabeça daquela gente o que era a África. E a primeira reação do chairman dessa multinacional, isto está escrito, portanto não estou, foi, olha, desculpa, mas você cometeu um erro, tem um erro nesse mapa. E eu, McKinsey não comete erros, não é McKinsey que tudo está certo, não é impossível. Mas então qual é o erro que descobriu? Tem dois países com o mesmo nome, o nome do Rio Congo, tem dois países que se chamam Congo. Isso está errado, é um erro. E ele, é um erro? Eu pensei que também havia duas Coreias, não é? Que é o país dele. Portanto, em África era um erro, não é? Mas também havia Coreia do Norte e Coreia do Sul, que era o país dele. E, portanto, estes mapas mentais muito distorcidos, ele fez também fez um survey no Fórum de Davos, no último, antes da pandemia, sobre, tudo businessmen, portanto, dezenas e dezenas de executivos, na sua opinião, quantas empresas haveria em África com um volume de negócios acima de $1 bilhão? A média das respostas foi 50. Uns ousados disseram 100. Na altura eram 400. Portanto, está tudo errado. A visão está... E hoje devem ser mais. E, portanto, o trabalhar este mapa mental eu acho que é muito importante, porque a África é uma coisa muito diferente daquela que muitas vezes nós estamos a pensar que é. Obrigado, Zé Manel. Vamos ouvir agora o exemplo da ProF. Eu estava a olhar aqui para este painel e a lembrar-me dos meus tempos de diplomacia económica, da presidência da AECEP,
E realmente é espantoso ouvir os casos de sucesso, porque de facto foram as vossas empresas, tales como muitas que estão aqui, que conseguiram recuperar a dinâmica do país numa fase em que Portugal era pouco conhecido e era conhecido com alguns danos de legacy na altura, e é espantoso de ver o trabalho que, entretanto, foram fazendo nos vários mercados e a capilaridade com que conseguiram introduzir essas raízes e levantaram todo um país. Portanto, eu não me canso de elogiar os empresários e as PMEs em particular, porque em que o desafio ainda é maior, porque é em cima desses ombros que nós conseguimos projetar um crescimento sustentável. Portanto, não podia deixar de dar esta nota por todos estes casos que revisito e que tenho a honra de conhecer. Portanto, ProF, que aliás tem um footprint também forte a nível europeu, mas conhece bem a realidade da África e António, desta primeira abordagem, qual foi os aspectos críticos na vossa estratégia para a África que vos levaram a fazer uma subida de patamar da internacionalização do grupo? Muito obrigado, antes de mais, à Diáspora pelo evento em si, pela continuidade deste esforço que claramente vai trazendo frutos. E é uma honra estar aqui também, muito obrigado pelo convite. Tentando ser um pouco objetivo, porque efetivamente depois de ouvir, e já participei na última década e meia em muitos fóruns relacionados com a África, pelo percurso que fiz juntamente com a ProF e anteriormente pelo continente, e há vários pilares que foram aqui discutidos ontem, a maioria deles, mas que são extremamente importantes a um nível mais macro e mais estruturante de África enquanto região, e que acabam por ter, inevitavelmente, um impacto muito importante ao nível dos negócios e ao nível da forma como nós, efetivamente, nos conseguimos desenvolver em regiões como é o caso da África. Mas tentando ser um pouco mais objetivo, porque senão acho que vou consumir uma boa parte da agenda, somos muitos no painel. A ProF dedica-se ao desenvolvimento de infraestruturas de energia e telecomunicações, mais recentemente também com produtos e tecnologia na área das Smart Cities. A nossa internacionalização começa efetivamente por África, há mais de 30 anos atrás, e na realidade começa por países não necessariamente de língua portuguesa. Nós começamos por Marrocos, já tivemos, entretanto, neste percurso ao longo dos vários anos, presentes em 5 países diferentes da África e com projetos mais específicos e não necessariamente com presença em bastantes mais. E isso traz-nos necessariamente uma aprendizagem e, portanto, nós temos muito a transferir em termos de conhecimento, mas temos muitíssimo que aprender com a África e particularmente a sua diversidade. Necessariamente influencia-nos pelos desafios que nos coloca no momento em que nós verdadeiramente tentamos implementar-nos nesses países e desenvolver as nossas atividades nos mesmos. Corroboro muitas das palavras que foram aqui faladas já, não as vou repetir. Sou totalmente apaixonado enquanto pessoa por África, as experiências que tive ficaram-me marcadas pessoalmente e é isso que, enfim, que faz parte também de uma aprendizagem, de uma evolução de mim enquanto pessoa, da empresa que me suporta e obviamente que se preocupa e se concentra nestes mercados. Nós hoje estamos presentes maioritariamente em Angola, Moçambique e África do Sul. Em Angola é um dos países principais hoje em dia. Temos cerca de 300 pessoas. Trabalhamos na área das telecomunicações e energias e aluguer de maquinaria pesada naquele país. Portanto, na realidade temos uma expressão bastante relevante. Angola em si já fez, no nosso volume de negócios, aproximadamente 50%. Hoje representa cerca de 25%, bastante importante, mas fruto da nossa diversificação também pela Europa. E isso tem a ver, obviamente, com os momentos que vamos passando nas várias economias mais macroeconómicas, não é? Do ponto de vista mais macroeconómico. O que nós fizemos em África e como começamos, falava-se aqui também ontem de transferência de know-how.
No momento em que nós internacionalizámos para a África, claramente tínhamos passado por uma experiência de desenvolvimento de recursos muitíssimo importante em Portugal. Portugal teve e está na liderança, no caso da Europa, daquilo que diz respeito à conectividade ao nível de fibra óptica, está na liderança em relação a muitos países, em relação àquilo que são as nossas redes elétricas e o desenvolvimento que elas têm. A nossa infraestrutura está muitíssimo desenvolvida e, portanto, esse know-how necessariamente está presente nas empresas que estão a trabalhar em Portugal. E esse know-how nós tentamos ao máximo transferi-lo para estas realidades onde vamos desenvolver projetos e estruturar-nos de uma forma o mais sustentada possível e para ficarmos para o futuro, portanto, para não passarmos por lá, entrarmos e sairmos, portanto, o nosso objetivo é ficar. E por isso, essa transferência de know-how foi claramente, no nosso caso, também um bom exemplo. Nós iniciámos necessariamente a empresa com muita gente expatriada, como já se falou aqui. Durante um período inicial tivemos toda essa fase de formação que foi importantíssima. Hoje, gerimos as nossas atividades em África com menos de 10% de pessoas expatriadas, portanto, bastante menos. Em algumas das realidades das empresas temos 1 a 2 pessoas, o que é um achievement por si, não é? Desculpem o termo. Não só desenvolvemos esse know-how a nível local, como também aqui a colega da Terabel referiu, sempre que há oportunidade, e hoje em dia essa problemática é bastante importante. Nós na Europa não temos mão de obra. Não temos mão de obra qualificada, mas não temos mão de obra mesmo. É mais grave do que mão de obra qualificada. E, portanto, há uma oportunidade imensa para, nesta fase de transição, que efetivamente a África tem muitos passos para dar. A África não vai chegar ao momento da industrialização que se pretende amanhã. Portanto, há um percurso a fazer. Há um percurso a fazer em termos de suporte ao desenvolvimento desses jovens, que todos os anos se multiplicam a um nível incrível, não é? A nível populacional. E, portanto, há uma oportunidade clara na Europa para acolher e transferir know-how, não necessariamente tem que ser feito no terreno, não é? Esta transferência pode ser feita na Europa. Nós temos feito esse trajeto. A esse nível, depois de ouvir aqui também algumas palavras de ontem e hoje, acho que há imenso a fazer em termos de acordos entre países, eventualmente de um nível diferente em termos regionais em África, de perceber como é que se vai controlar ou até motivar essa migração, mas de uma forma organizada, porque vai continuar a acontecer, é inevitável. As oportunidades não estão lá, as oportunidades estão fora, por enquanto. É preciso desenvolver essa oportunidade em África, mas há que aproveitar o momento da Europa. E aí eu acho que há muito a fazer. Pronto, é um nível geopolítico, diria eu até, inclusive, é que não me compete estar aqui a discutir, mas é um desafio e acho que é um dos maiores desafios que temos. Fora isto e saindo um pouco aqui do exemplo do grupo, as outras questões relacionadas que foram discutidas, relacionadas com os pilares principais, eu acho que há imensas oportunidades a desenvolver, principalmente nos pilares principais do desenvolvimento, sejam eles ao nível da saúde, sejam eles ao nível da alimentação. Nós em África temos muita gente ainda sem acesso à água potável, sem acesso à energia, é verdade, mas há questões, essas questões são primárias, não é? E, portanto, a esse nível há imensas oportunidades de desenvolver, seja oportunidades de negócio, sejam oportunidades de desenvolvimento do tecido empresarial local ou de algum empreendedorismo. O exemplo que foi dado ontem em relação à têxtil, a certa altura, momentos como esses, momentos de interação como esses, podem verdadeiramente ajudar a desenvolver esses empreendedores e a desenvolver esse tipo de oportunidades em África. Mas não podemos descurar toda a questão básica da agricultura, que vai poder colocar no mercado produtos que a população efetivamente possa consumir. Essa é uma das realidades que nós que passamos por África bastante conseguimos sentir, é que mesmo quando se criam novas unidades de produção em África, elas estão mais focadas no nível
de preço, que vai permitir exportação, mas não vai permitir que a população efetivamente beneficie desses bens. E isso não vai dar a estrutura necessária à África para se desenvolver. Excelente, muito obrigado, António. Já voltaremos numa segunda ronda. Passando agora ao António Jorge Costa, a Visabeira é um colosso diversificado, um conglomerado e com raízes profundas em África. Portanto, António, o que é que foi crítico no vosso avanço naqueles mercados e o que é que recomendaria a quem está a chegar em relação a esses mesmos mercados? Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. É uma história longa e as dificuldades também são longas. Portanto, o Grupo Visabeira, com 4 décadas de existência, está há 35 anos presente em Moçambique. Hoje o grupo está presente fisicamente e em operação em mais de 30 países e iniciou esta sua internacionalização em Moçambique há 35 anos. Quais as dificuldades? A pergunta que o Pedro me pôs, eu preferia dizer quais as oportunidades. Bem. Porque, dificuldades, se nós quisermos ver dificuldades, temos um saco de Eu não usei dificuldades, eu usei desafios. Desafios. Que é ligeiramente Agora, diferente, tem uma amplitude maior. Primeiro, a África, eu posso até falar mais sobre aquilo que eu conheço, sobre o meu país, portanto, nasci e cresci, desenvolvi-me naquele território, depois andei pelo mundo, mas estou em Moçambique novamente, e portanto, qualquer empresa que chegue, e o Grupo Visabeira, ao chegar, portanto, teve que enfrentar também esta necessidade a ser superada, é a formação. Nós apostamos muito sempre na formação técnica profissional. Há mais de 20 anos que o grupo participa numa instituição de formação ligada à área técnica e tecnológica em Moçambique. É hoje uma das melhores escolas da área tecnológica, portanto, ligada às engenharias, onde temos cerca de 3.000 alunos. Esta é a parte menos visível, se calhar, do grupo. Se calhar o grupo em Moçambique, e as pessoas que estão aqui, os colegas que estão aqui, conhecem-no mais pela atividade ligada ao turismo, enfim, aquela mais visível, mas a grande realidade nossa está ligada à área das telecomunicações e da energia, portanto é o nosso grande trabalho. E tivemos aí o cuidado, e esse foi o desafio, é de avançarmos sempre em parcerias locais. Realmente são instituições locais os nossos parceiros. E isto é um fator muito importante. Foi assim que crescemos, também foi fruto desta ligação e desta interligação com o tecido local. Hoje é verdade que a Visabeira tem um papel de grande reconhecimento, tem uma visão de grande reconhecimento em Moçambique, mas isso foi fruto de 3 décadas durante as quais se trabalhou muito com as instituições locais, com os parceiros locais também. O grupo tem uma parceria importante com alguns dos incumbentes, portanto, na área das infraestruturas, nomeadamente as telecomunicações e a energia, mas tem crescido por si. E tem crescido por si apostando em áreas que são importantes, que têm ligação também com a atividades básicas, como seja uma atividade metalomecânica, por exemplo, que é importante para suportar, portanto, outros desenvolvimentos. Este é um dos aspectos muito importantes. Temos que participar na reindustrialização da África.
porque a população cresce, como o Presidente Durão Barroso referiu esta manhã, o crescimento demográfico em África é uma realidade, mas de pouco servirá o crescimento demográfico se nós não formos capazes de formar e treinar as pessoas e dar-lhes emprego real. Muitas vezes isto é esquecido. No caso de Moçambique, são números que vale a pena refletir. Moçambique tinha 8 milhões e meio de habitantes quando atingiu a independência, tem hoje 32 milhões de habitantes. Ora bem, destes habitantes, 45% têm menos de 15 anos. É preciso trabalhar para formar estas pessoas e para que estas pessoas tenham emprego, sejam úteis e vão contribuir para desenvolver, quer dizer, a sociedade. Se isso só se consegue treinando, preparando as pessoas, esta é um grande desafio que o grupo encontrou e devo dizer, tal como foi já referido, pela falta de mão de obra cá, hoje nós temos cerca de 400 trabalhadores moçambicanos a trabalharem em Portugal, nas nossas estruturas em Portugal. E isto é um aspecto importante. Outro aspecto também que aqui já foi referido, de desafios, realmente é o problema dos vistos, o desgraçado problema dos vistos. Fala-se muito em integração, em grandes facilidades que são criadas de circulação, mas eu direi que ocupo uma percentagem significativa do meu tempo a meter cunhas para resolver Salve questões. seja, certamente. A resolver questões dessa natureza. Portanto, tem que se encontrar, é preciso encontrar este mecanismo que facilite realmente isto e que é benéfico, quer dizer, para as duas partes. E eu penso que, e é a nossa perspectiva também, a questão do desenvolvimento regional, como o Presidente Durão Barroso referiu, é muito importante. Não há uma África, como não há uma Europa. Há países em África com as suas idiosincrasias, as suas histórias, as suas tradições, as suas culturas. É preciso respeitar isto, é preciso perceber esta realidade e a melhor forma de o perceber e de o integrar é desenvolvendo regionalmente. Neste aspecto, a África Austral foi precursora com a criação da SADC, que é um fortíssimo instrumento de integração, é uma visão, quase uma cópia daquilo que é a União Europeia, uma cópia mais, digamos, mais elementar, mas realmente com esta ambição. E esta ambição é fundamental, porque só integrando as pessoas regionalmente nós resolvemos uma coisa que é fundamental para o desenvolvimento. Fundamental para o desenvolvimento não é o petróleo, não é o gás. Fundamental para o desenvolvimento é a paz. E a paz consegue-se com harmonia, consegue-se com a harmonização do pensamento e das necessidades que existem das populações. À medida que as populações crescem, elas têm necessidades. Hoje diz-se, há muito... A África é grande, tem muito território, pois, mas a população cresce. E hoje o maior problema para qualquer empresa que esteja a investir, por exemplo, em Moçambique, é encontrar terra para realizar qualquer coisa. Porque é um problema, porque a população precisa daquela terra também na sua expansão. É um crescimento natural, portanto... O ordenamento do território não é fácil, não é? E, portanto, isto cria dificuldades objetivas. Se nós pensarmos que Maputo tinha em 75 meio milhão de habitantes, tem hoje 3 milhões de habitantes, podemos perceber só ao nível da cidade as dificuldades que isto tem. Portanto, desafios inúmeros. Eu acho que é preciso pensar na reindustrialização do território. Nós, em 75, produzíamos capulanas, tecidos, camisas, fatos, não sei o quê. Hoje importa-se tudo. E, portanto, aquilo tem que ser reindustrializado, tem que ser recomeçado. E, acima de tudo, tem que
tem que se ensinar as pessoas a pescar, a ter uma perspectiva. É bom. Eu pedia à Regi, tinha ali uma fotografia, se me podiam colocar essa fotografia, que nos deixa, é uma imagem que nos deixa pensar, quer dizer, positivamente para o futuro. Realmente a felicidade é saber fazer. Muito obrigado. Voltando então aqui ao painel, José Domingos Silva, ao Mata Paulo é um bom exemplo e um bom símbolo da força da nossa diáspora, no sentido em que a diáspora tem muito mais força às vezes do que visibilidade, e isso é um desafio que se coloca a Portugal. Eu costumo dizer que há dois ativos, passa a expressão nos ativos estratégicos, que estão sempre por acontecer. As décadas vão passando, os condicionamentos de Portugal vão ficando, e já que somos o país dos diagnósticos, falta chegar os momentos das execuções e da implementação. Um deles foi ontem aqui falado, como sempre, brilhantemente pelo Tiago Pita e Cunha, que é o tema do mar e dos oceanos, e o hotel da diáspora. Todos nós temos bem presente, às vezes esquecemos de fazer coisa. E a diáspora é justamente um ativo muito rico e com uma informação, e hoje é o mundo da informação, e uma proximidade, e a proximidade é a chave do futuro conjunto e a articulação, mas muitas vezes não tem a visibilidade que devia ter. Curiosamente, e nesse sentido, os casos que temos aqui, mas também o grupo ao Mata Paulo, que tem uma força e uma realidade que às vezes não é tão visível cá em Portugal, e portanto acho que é um bom exemplo, porque faz a analogia justamente com o desafio da diáspora. Portanto, José Manuel, se nos quiser dar um bocadinho o seu olhar sobre o grupo ao Mata Paulo e como vê em África, que conhecem tão bem. Obrigado. Muito bom dia, Pedro. Obrigado. José Domingos. Bom dia. Muito bom dia, Pedro. Obrigado pela questão. Começaria por saudar o auditório e tão ilustres representantes. Não queria deixar de fazer aqui um destaque e uma saudação aos meus irmãos cabo-verdianos, que já devem estar aqui representados, porque é um país que eu trago no coração, é uma das minhas nacionalidades, e começaria por responder à sua questão. De facto, o Mata Paulo é sem dúvida um grupo que nasce por impulso, por uma ideia, por uma forte crença dos nossos acionistas que se instalam em 2004 em Angola. Essa é uma instalação que ocorre na ótica de surgirmos no mercado como construtores. Foi um percurso que teve, como todos nós sabemos, e aqui os meus colegas de painel certamente já de uma forma prolífera e muito eloquente destacaram tudo aquilo que são as dificuldades e tudo aquilo que são as oportunidades que existem a nível do mercado africano, mas desta instalação o que nós sentimos é que o continente africano é um continente das oportunidades, onde tudo está para fazer, mas onde tudo está para fazer também para que possa acontecer. Curiosamente, esse é o nosso lema, é o fazemos acontecer, mas isso fez-se muito à custa daquilo que é uma aposta, desde aquilo que é o mais essencial, o que já foi aqui falado, desde a formação do quadro ao colaborador, ao chamado unskilled, até ao mais destacado. Este é o percurso que tem vindo a ser feito. Nós temos também toda esta perspectiva do mercado, que é de apostar não só naquilo que é uma perspectiva regional em África, e aqui um bocadinho reformulando, nós queremos acreditar que, de facto, esta ligação entre o continente europeu e o continente africano são, há muito tempo, não é de hoje, eu acho que já é de há muito tempo. Claro que agora as circunstâncias atuais fazem com que nós
os europeus estejamos muito mais despertos para esta necessidade de uma aproximação efetiva e de, para além daquilo que é o ambiente em que nós nos movemos, que é o movimento empresarial, que é muito de ciclo, que é muito do negócio, que é muito de um horizonte que nós não podemos ter aqui qualquer ambição de ter uma visão para além de um ciclo muito curto, de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Acho que já estamos a entrar no campo da efabulação, mas nós temos esta visão de que nós precisamos de ter uma aposta clara e, acima de tudo, de compromisso profundo com aquilo que são os países onde nós estamos. Nós estamos em Angola, onde temos, de facto, uma atividade que já não é só construção. Nós, neste momento, estamos, desde o setor primário, agropecuário, com um negócio que ocupa mais de 90 mil hectares, para vocês entenderem o esforço que o grupo está a fazer no sentido de apostar naquilo que nós entendemos também ser o futuro de África em si, mas das relações de África com todo o mundo, e neste caso queremos que seja com a Europa, até aquilo que é o setor da mineração. Continuamos a ter um core muito forte naquilo que é o setor da construção, mas estamos já, para vocês perceberem, estes são 3 pontos daquilo que é um painel mais alargado das áreas de atuação que temos. Com isto nós já temos 7 mil colaboradores dentro do grupo. Desses 7 mil, eu diria que não chegam a 1000 entre aquilo que são as operações que temos em Angola, Moçambique e Portugal, não chegam a 1000 colaboradores, ou seja, nós temos aqui já uma clara evidência daquilo que é a aposta nos quadros africanos. Nós estamos por necessidade, não vamos estar aqui com meias palavras, por necessidade já há muito que estamos a trazer colaboradores para cá, tal como a Visabeira, tal como todos os outros colegas já o referiram que estão na área da construção. Nós já há quase 4 anos que estamos a fazer esta movimentação que é cíclica, tem tido altos, tem tido baixos. Quando aconteceu o Covid tivemos que suspender todo esse tipo de envolvimento, mas nós estamos a fazer uma aposta clara naquilo que é também a capacitação dos quadros africanos que temos, para que haja no imediato o suprir daquilo que é uma necessidade que sentimos cá, porque cá também já temos um campo de ação bastante alargado, que vai desde as indústrias metalomecânica, construção, até ao real estate. Temos também uma operação interessante nessa área, mas esta necessidade promove, de facto, esta ação que já temos há vários anos. Eu não tenho dúvida nenhuma que isto depois vai ter também o reverso, que é estas pessoas que vêm cá, que vêm beber, entretanto, de um determinado saber, são um excelente ativo para que depois se possa fazer ainda uma maior capacitação daquilo que são as nossas operações em África. Mas isto não chega, em minha opinião. O que eu acho que nós temos que fazer aqui, eu acho que isto de alguma forma já também foi dito pelos meus colegas, e é já tarde, tem de haver uma clara aposta naquilo que é a educação, onde instituições, ainda hoje de manhã, quando acordava, dizia porque não, porque é que uma SADC, porque é que uma ECOAS não cria condições para que instituições como esta possam de facto existir, com um cariz muito regional, como é óbvio, com uma integração absoluta e com respeito por aquilo que são as particularidades dessas regiões. Porque é que nós não partimos daí? Porque só assim é que nós vamos conseguir fazer um movimento de longo curso, vamos conseguir olhar para além do ciclo que ontem o Luís Teles do Charter dizia, olharmos para além do ciclo, que é o que nós fazemos, nós só olhamos dentro do ciclo. Muitas vezes não temos a facilidade, congratulo-me de saber que, de facto, a Visabeira tem 3 mil formandos em Moçambique, o que é, de facto, extraordinário. Não sabia, penitencio-me, mas, de facto, nós temos que pensar assim. Obviamente que temos que apostar na industrialização, obviamente que nós temos que ter uma visão muito pragmática e desapaixonada sobre aquilo que são as necessidades energéticas de África neste momento, mas se não apostarmos numa formação contínua, qualificada daquilo que são os quadros, daquilo que é a população africana,
e que podemos ter um range daquilo que é a ação que podemos ter, mas se nós não nos aproximarmos, não colaborarmos, esta visão há de ser sempre uma visão de vaga, que é vamos agindo ou vamos reagindo em função daquilo que é a necessidade imediata. Muito obrigado. Muito bem. Completamente de acordo. Ainda ontem, aliás, a Mónica Ferro, a Mariães, a Magda Rubal foram alinhadas no seu brilhantismo, alinharam as três no tema e no desafio da educação inclusiva, não é? Ou seja, é engraçado que nós arrancamos a falar de economia e bem, e que se queremos ir à sustentabilidade, à profundidade da sustentabilidade de um crescimento equilibrado, temos que terminar elevando a falar de educação. Muito bem. Luís, eu aqui desafiava o meu amigo a 2 ângulos e depois dava a volta para trás, terminando e começando nas senhoras, que tem sempre... Eu não ia dizer prioridade, é mesmo muitas vezes mais valor. Portanto, eu costumo dizer que o mundo devia estar entregue às mulheres, que são muito mais práticas, sabem-se muito mais desmultiplicar, acorrem a muito mais estratégias ao mesmo tempo. Portanto, mas cá estaremos para dar então a volta e terminar outra vez na Cláudia, com uma pergunta muito rápida que colocarei a cada um. Mas, Luís, do ponto de vista da banca, era importante ouvirmos, e até para as empresas que estão em África, que estão a pensar ir para a África, que estão a pensar revitalizar projetos estruturantes que vão aparecendo em África, novas concessões que vão aparecendo em África, e Portugal, um dos desafios de Portugal sempre foi a escala, sempre foi a capitalização, sempre foi o financiamento. Como é que está o apetite de risco da banca face aos projetos, não só o Project Finance, mas, obviamente, a internacionalização, a exportação, a nova capacidade industrial, para os projetos que nós esperamos todos ver acontecer e acelerar em África. E já agora, punha o 2 em 1 na pergunta, uma vez que é o representante aqui de um setor que é sempre uma coluna vertebral da economia, que é o sistema financeiro. Como é que a banca em África vai incorporando toda esta temática, muito para além da taxonomia, mas sim mesmo nas práticas do ESG e da sustentabilidade na preferência, no fundo, na majorante dos vossos critérios quando avaliam os projetos para o futuro? Obrigado. Antes de mais, se me permitir, 2 apontamentos rápidos. O primeiro era para o Conselho da Diáspora, pelo evento. Acho que está aqui um evento de enorme qualidade. O segundo apontamento era para os painéis que fomos tendo a oportunidade de assistir e de ouvir, portanto, muito ricos. Eu acho que saímos todos de cá com muito mais conhecimento, muito mais bagagem para atacar os desafios para o futuro. Eu se calhar começava pela última e depois ia à primeira questão que me colocou. O sistema financeiro, hoje, pronto, pela sua necessidade de integração global, a África, e tivemos aqui a ver, já nas apresentações que aconteceram ontem, pronto, várias intervenções que apontam, do ponto de vista da própria interrelação entre os países africanos, ela é pequena, portanto, o sistema financeiro acontece a mesma coisa. Portanto, nós, para conseguirmos fazer transferências mesmo para dentro da África, na maior parte das vezes estas transferências têm que ir à Europa ou América e depois retornarem à África, portanto, o que demonstra claramente que a África é muito dependente e os bancos africanos são muito dependentes da sua relação com a banca internacional
e todos os temas que são os temas que se pode dizer temas do momento, seja o tema do ESG, mas também o tema do compliance, acabam por ser sempre temas muito relevantes para a banca africana, porque é a única forma de se conseguir ligar aos sistemas internacionais. Portanto, isto são temas que todos nós temos estado a acompanhar. É verdade que do lado do ESG, quando se trata da África, estamos sempre a falar também de um continente onde ainda existem muitos temas básicos para se resolver e, portanto, o que significa que falar de ambiente, falar do social e mesmo do tema do governance não são temas que são fáceis. Portanto, há países que estão mais avançados nessa temática, mas não estamos todos ao mesmo nível, o que acresce também os desafios e por isso podermos ter também, sejam as iniciativas que estão a ser pensadas. Nós vamos tendo em África muitas iniciativas regionais e, portanto, a África é muito composta por várias regiões. E muitas das vezes essas iniciativas também acabam por não ter grande consequência no dia a dia. Eu quero acreditar agora que com o acordo intra-africano de comércio, livre comércio, e até pelo empenho que ele está a ter, portanto, se formos ver, se calhar é das iniciativas que mais rápido evoluiu, portanto estamos a falar de muito pouco tempo, praticamente desde 2018, se não tenho erro, que se começou a projetar a iniciativa e neste momento já temos cerca de mais de 40 países que já aderiram à iniciativa, o que demonstra também que eventualmente podemos estar agora numa fase distinta de cooperação entre a África, que depois também pode ajudar a que os países também possam estar praticamente alinhados ou pelo menos em níveis muito próximos, porque se estivermos a falar em termos de blocos, depois acaba por ser mais simples, inclusive no diálogo que tem que existir com os nossos parceiros, portanto, seja a União Europeia, mas também com os Estados Unidos e com a China, porque, independentemente de tudo, acabam por ser sempre parceiros muito, muito relevantes. Depois, entrando para a primeira questão que me colocou sobre a capacidade da banca de poder também suportar, a banca africana poder suportar uma parte desta necessidade de desenvolvimento do continente, eu penso, e os exemplos são muitos, portanto, nós conseguimos ver a realidade que eu conheço melhor, lógico, é a realidade de Angola, que é aquela onde eu estou mais presente. O que nós assistimos é que a banca tem, lógico, com altos e baixos, mas tem tido capacidade de ir apoiando os projetos que forem surgindo. Não é suficiente, as necessidades da África são enormes, portanto, ontem nos painéis também vimos várias abordagens nesse sentido, portanto, em alguns casos projetos de grande dimensão, projetos em que o retorno acaba, na maior parte das vezes, por ser no longo prazo, o que também cria desafios do ponto de vista do perfil do investidor que está disponível a aportar capitais para esses projetos, e a banca é um pouco isso também, portanto, por isso há uma disposição e uma grande abertura da banca para conseguir financiar os projetos que vai tendo. Mas é lógico que essa capacidade é limitada, portanto, acesso a mais recursos seria fundamental, e aqui eu acho que os exemplos que nós temos e que ouvimos de empresas que têm estado a fazer o seu caminho em África e com bastante sucesso, portanto, eu acho que esses exemplos são exemplos muito, muito positivos, porque eu acho que uma das coisas que também tem falhado, eventualmente, nessa relação entre a Europa e a África,
também decorre muitas das vezes as decisões são tomadas em gabinetes muito distantes da realidade objetiva. E, portanto, estes exemplos eu acho que são os exemplos que se deveriam ouvir mais e eram o perfil de pessoas que deviam estar mais nas discussões porque tenham conhecimento da prática corrente, do dia a dia, portanto estão lá, vivem. Porque a África e a Europa, nós temos muito mais, quer dizer, há mais pontos que nos ligam do que nos afastam, não é? Nós temos uma história de mais de 5 séculos em conjunto. É verdade que, se calhar, as últimas 4 décadas não têm sido melhores, mas não têm sido as melhores, não diria que seja só por culpa da Europa, mas acima de tudo também por culpa da África, porque é preciso dar passos concretos também para que os nossos parceiros também se sintam confortáveis e que percebam que nós próprios também em África também pensamos para o longo prazo e também temos iniciativas que possam ser aproveitadas e estruturadas por isso. Eu acho que fóruns destes são importantes, mas mais importante é a prática, e a prática está aqui, não é? Portanto, a prática está, efetivamente, com estes senhores e a senhora que com as suas empresas avançaram e não tiveram qualquer receio de ir para um mercado que é um mercado desafiante, é verdade. A África são mercados desafiantes, não é só por sermos um continente que é grande, por sermos um continente que não está totalmente ligado, mas é por várias razões, mas é um continente que tem enorme potencial e é um continente que, pelo menos na minha opinião, é incontornável. Portanto, não há como pensar para os próximos 50, 100 anos sem pensar que a África terá que fazer parte e terá que estar sentada à volta da mesa para ajudar a resolver os problemas que este mundo tem. Portanto, por isso eu parava por aqui. Obrigado, Luís. Obrigado. Estou completamente de acordo. Aliás, Portugal também temos esse problema que nós falamos muito temos o foco muito em finanças, quando devíamos ter mais economia, temos o foco muito em orçamentos, quando devíamos ter mais nas empresas, porque na prática, se nós criarmos as condições de crescimento das empresas, vamos estar a assegurar, inclusivamente, e o mais importante, que é chegar a um crescimento equilibrado, às políticas sociais sustentáveis, a correr a quem mais precisa, mas tudo vem de uma economia pujante. Nunca vi nenhum caso de países que se desenvolvessem sem estarem bem suportados na força do seu setor privado e, nomeadamente, na vertente da sua coluna exportadora e internacionalizada. Portanto, acho que, pelo menos, era bom que entrássemos no século XXI, já vão 22 anos, com isto, claro, acho que já era um bom princípio. Eu agora corria aí, com estes minutos que temos, se tivessem, com uma pergunta muito simples, se tivessem que identificar uma grande oportunidade nos próximos 2, 3 anos em África, nos vossos respectivos grupos, seja por mercado, seja por setor, seja por crescimento orgânico, seja por parceria, seja por áreas que se tendem a desenvolver, seja por aquisições, que pelo menos genéricas, não vão estar aqui a abrir a vossa estratégia, mas se tivessem que dizer pela positiva, nos próximos 3 anos, para os vossos grupos, ou que vai acontecer em África e que tem impacto nos respectivos setores, o que é que diriam? Se tivesse que escolher um... Eu sei que é sempre difícil, é mais fácil abrir o leque e é difícil escolher, mas se pudessem, um caso ou dois que achem que podem ser alavancas de crescimento, até porque temos aqui muitos empresários e muitos gestores a olhar para esse crescimento potencial da África, já aqui foi muito falado, onde é que acham que pode estar uma das alavancas, um dos kickers nos próximos anos de oportunidade, deixem-me chamar assim no bom sentido, há que não ter problemas de usar o termo, porque é de oportunidade de negócios, de crescimento, de desenvolvimento. Bem. José Domingos, se faz favor.
Bem, Pedro, eu aqui vou ser, mais uma vez, calhar um bocadinho irreverente e não é porque não queira fazer disclosure de qualquer ideia que eu tenha na cabeça, porque as oportunidades em África, eu acho que quer o painel que está aqui de palestrantes, quer todas as pessoas que ocupam a plateia, certamente que elas estão todas mais do que avisadas sobre o que são as oportunidades em África. Eu acho que elas continuam todas lá, desde a construção de infraestruturas àquilo que é a capacitação da indústria local. Tudo isto, para nós, é um bocadinho lugar comum. O que eu acho que, neste momento, interessa, e este já é o terceiro Euro-Africano que frequento, o que eu acho que é importante, e tenho sentido que o discurso, que o posicionamento, que mesmo entre aquilo que é o que são os painéis, e ontem, de facto, achei muito curioso o painel sobre a energia, sobre uma absoluta clivagem de perspectiva que existe entre aqueles que representavam a África e aqueles que o nosso ex-ministro do Ambiente, que tem uma visão muito mais europeísta sobre aquilo que é o conceito de energia, que eu não acho que seja errado, porque esse, de facto, é o futuro que a África terá de encontrar, que terá de enfrentar, mas daquilo que é, e eu acho que esta é que é a verdadeira oportunidade. A África, de uma vez por todas, tem que ser vista por nós, e aqui não só como empresários, eu acho que aqui é preciso, de facto, ter o tal chapéu, as tais instituições que têm que ter uma visão para além do ciclo. Nós temos que pensar a África no sentido de que a África, de uma vez por todas, não seja só vou-me permitir a expressão, é o melhor que me ocorre, uma loja grossista onde nós vamos comprar matéria-prima. Eu acho que, de uma vez por todas, nós temos que olhar para a África como sendo um local onde, seja quem for, sejam europeus, sejam chineses ou sejam americanos, porque todos estão lá, e são os que estão mais uns quantos, temos que olhar para a África numa ótica em que tem que ocorrer valor acrescentado no produto. Nós temos que transformar, temos que, de facto, ter valor acrescentado naquilo que é a utilização das matérias-primas localmente, para promover crescimento das economias locais, para promover qualidade de vida, para promover sustentabilidade e, a partir daqui, então, sim, criarmos condições para que a África também esteja capacitada para, olhos nos olhos, para ser um parceiro nosso. Isto é uma visão um bocadinho anacrónica da coisa, mas eu acho que esta que é a verdadeira oportunidade. É quem, de facto, tiver coragem em apostar na industrialização. A África tem todo um conjunto de oportunidades nos mais diversos setores que, de facto, está aí a pedir para que se pegue. Concordo. Muito bem. António, se faz favor. Para ser rápido, o tempo corre. Eu diria a indústria transformadora, nomeadamente a agroindústria, que eu acho que é fundamental. A população cresce, precisa de se alimentar, não pode continuar a alimentar-se de importação quando existe tanto território. Portanto, sendo breve, agroindústria absolutamente. António, também? Não fica fácil porque... Pode desenvolver um bocadinho até chegar, estamos excluindo-me não haver vazios. Desculpe, Pedro. Excluindo-me das estratégias de qualquer estratégia do grupo, verdadeiramente, e trazendo algo em que acredito, e não é fácil porque, na realidade, estamos todos, pelo menos até aqui, eu alinho totalmente, e aliás, na minha primeira intervenção acabei por falar um bocadinho disso. Eu acho que é a única possibilidade de criarmos verdadeiramente sustentabilidade no crescimento e emprego é termos uma ótica deste ponto de vista. Caso contrário, outro foco vai necessariamente acontecer, sabemos que sim, porque uma África que precisa de tanta coisa, sempre assistimos a uma ida, desculpem aqui a simplicidade do discurso, mas do 8 para o 80, demasiado rápida muitas vezes, e em setores diferentes e em áreas diferentes, e depois criamos e assistimos a muitíssimos choques a nível da população e da vivência de cada um dos países, mas há que pensar de uma forma estruturada e recuperar essa indústria transformadora e produtiva, dando verdadeiramente lugar ao desenvolvimento do emprego e ao desenvolvimento social, que
per si, é um desafio enorme, dado o crescimento populacional que existe nos vários países da África. Portanto, a oportunidade nitidamente existe. As palavras do José acho que foram claras. Quem tiver a coragem, porque muitas vezes o ambiente económico e político não é propriamente o mais alinhado, mas quem tiver essa coragem necessariamente terá um caminho importante pela frente e fará parte da transformação, da verdadeira transformação da África. Muito bem. Zé Manel, onde é que te parece setores e países interessantes que possam dar boas oportunidades no futuro? No futuro próximo, não é? Porque o futuro longínquo dá para tudo. Ok. Sim, na nossa perspectiva, obviamente o nosso grande objetivo é consolidar a nossa presença na Angola e Moçambique, alargando a oferta, criando valor, reforçando a nossa posição. E, no seguimento, nós criamos o MDS África e temos uma missão grande também de expansão internacional em África, a partir da África. Não necessariamente a partir daqui, mas a partir da África. Esse é um dos nossos grandes objetivos, aprendendo com as lições que podemos tirar até agora e, de certa forma, contribuindo também, nós e aqui, as empresas como a do Rogério. O setor segurador nem sempre é um setor muito referenciado, mas quando se fala de sustentabilidade, provavelmente é aquele que há muitas décadas, quando ninguém falava em sustentabilidade, era talvez o maior responsável, digamos, pela sustentabilidade a longo prazo das famílias, das empresas, das pessoas, dos Estados, etc. E algo que nós temos de trabalhar muito é aquilo que chamamos o Protection Gap, que é também uma fonte de investimento muito importante, que as Nações Unidas estão a trabalhar muito, que é o gap entre aquilo, a parte da economia que é segurada e a parte da economia que não é segurada, que em África é muito grande. E, portanto, não só em África, na Ásia, em muitos países da Ásia também. E, portanto, se vos der 2 exemplos, quando as Torres Gêmeas caem, num ano o setor segurador pagou 60 bilhões de dólares de indenizações e tudo recomeçou do zero. Okay? No tsunami de 2004 na Tailândia morreram 240 mil pessoas, uma delas um colega português da Fidelidade, que estava em Macau, e aquilo demora décadas a recuperar porque a parte segurada era 3 ou 4%. E, portanto, se há setor que pode contribuir para a sustentabilidade e para o longo prazo em muitas das regiões da África, é o setor segurador, que é garantir em situações de calamidade, de acidente natural, de acidente operacional, de sinistro grave, criar, se for segurado, tudo pode recomeçar muito rapidamente em excelentes condições, com as compensações que são transferidas do setor segurador. E, portanto, acho que um dos nossos papéis é muito esse, e é ganhar dinheiro com isso também. Portanto, trabalhando no Protection Gap e criando valor para as economias onde estamos e para nós. Muito bem. Rogério, perspectivas de futuro em termos de crescimento, consolidação dos mercados atuais, novos mercados, nem mesmo não seja para o Grupo Fidelidade, mas a vossa leitura. Então, se me permites, vamos lá ver. O José Manuel já explicou tudo o que havia para dizer sobre a indústria seguradora do ponto de vista fundamental. Não, mas e bem. Portanto, eu não me vou repetir, eu se calhar concretizava só um bocadinho e seria um bocadinho irreverente. Eu acho que para muitas empresas de matriz portuguesa, nós temos uma tendência natural e óbvia de estarmos mais focados nos mercados lusófonos, que são aqueles que conhecemos melhor. É o nosso caso, evidentemente, foi aquilo que fizemos nos últimos anos. Acho que o grande desafio para nós é ultrapassar aquilo que eu chamaria, o José Manuel disse, o protection gap, eu diria, há um knowledge gap. E, portanto, para as empresas portuguesas, há mais África para além da África lusófona, há oportunidades imensas e nós vivemos oportunidades imensas nos mercados onde já estamos, porque, de facto, já se falou aqui hoje, o potencial é enorme e existe, mas, de facto, se nós conhecermos melhor os mercados adjacentes, também há um potencial por explorar que nós temos a oportunidade de ajudar a concretizar, com benefícios para nós, naturalmente, mas com benefícios também para os mercados onde estamos. Portanto, para nós e para a Fidelidade, nós estamos literalmente à procura de novas oportunidades em outros mercados africanos que não só os de expressão lusófona. Já agora, há alguma convergência de parceiros e por aí fora que depois repliquem nos mercados da América Latina, isso ou não? Ou são temas completamente distintos? Não é muito fácil. Portanto, em muitos casos é preciso construir do zero e criar essa base de conhecimento e de relações que nos permitem
fazer esse caminho, que tem que ser um caminho estruturado e muito sustentável. Muito bem, Cláudia, para fecharmos. Eu vou ser muito rápida. Em coerência com aquilo que eu identifiquei como os desafios essenciais, eu acho que há 3 áreas alinhadas com aquilo que eu referi. A capacitação de pessoas, na parte da Twin Transition, nas alterações climáticas, eu penso que há uma oportunidade muito grande na questão da gestão de resíduos. E depois, na parte da transição digital, para as empresas de construção, a criação das infraestruturas de rede, para não falar nas infraestruturas ferroviárias e rodoviárias e portuárias, que são essenciais. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado a todos pelo excelente painel e conselhos e recomendações que nos deram. Muito interessante.